Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Alexandre Frankel, CEO da House e presidente do Conselho de Administração da Vitacom. Eu converso também com Alexandre Wiggers, CEO da Condor. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele criou em 2009 uma incorporadora que virou sinônimo de apartamentos compactos pelo Brasil. A Vitacom cresceu, ultrapassou 25 mil clientes, virou uma spin-off, a House, e agora quer expandir ainda mais os negócios. Nós vamos conversar neste bloco do Show Business com Alexandre Frankel, CEO da House e presidente do Conselho de Administração da Vitacom. Alexandre, obrigado pela presença em nosso estúdio. A grande novidade, Alexandre, que você vem falar aqui no programa é a criação de uma linha de apartamentos para idosos. Como é que surgiu a decisão de investir para esse público? Brunão, melhor idade, melhor que idosos. Primeiro é um prazer estar aqui, eu sou grande fã do seu trabalho, então para mim é um prazer enorme. Nós enxergamos uma tendência muito grande deste público que é crescente, uma economia vibrante, mas para você ter uma ideia, hoje são cerca de 30 milhões de pessoas na melhor idade. Em menos de 2 décadas, esse número vai se aproximar de 70 milhões. Então é uma população enorme, uma população crescente, que tem muita renda e que principalmente tem necessidades que vão precisar ser atendidas. Nosso sistema previdenciário não vai aguentar, o sistema de saúde não vai aguentar, a forma como hoje nós cuidamos dos nossos entes queridos também não funciona mais, tanto economicamente quanto funcionalmente. E aí a moradia, o mercado imobiliário, ele se transforma num grande motor para atender essa nova demanda e uma oportunidade incrível deste mercado que vai crescer demais. É muito legal você falar em melhor idade e eu chamar de idoso, porque se a gente pegar décadas e décadas atrás, a gente pensa num idoso, uma pessoa o quê? Talvez acima de 70, 60, décadas e décadas atrás, a partir de 65, né? Tecnicamente 60. Tecnicamente 60, né? Quando você fala, vou usar a sua expressão, talvez sua expressão corporativa, melhor idade, você está falando quantos anos? Qual que é o público-alvo que você quer almejar? Olha, hoje nós entendemos que essa solução começa nos 70 a mais, mas com a melhoria hoje, da medicina evoluindo, a nossa expectativa de vida aumentando, a longevidade se tornando algo do nosso cotidiano, essa idade tem cada vez avançado. Então nós procuramos algo para prover uma qualidade de vida excelente. A gente quer aquela pessoa que chegou aos 70, 80 bem, está voando, está ativa fisicamente, está trabalhando, está curtindo a vida. Então nós queremos prover algo diferente. Nós temos uma grande missão, Brunão, que é tirar esse estigma do que é considerado hoje um asilo, uma casa de repouso. A gente quer um empreendimento que as pessoas tenham um orgulho de estar, de morar, de poder prover para um ente querido. Quando nós criamos a solução, o grande mote do que eu incentivei meu time foi: vamos cuidar bem de quem cuidou bem da gente a vida inteira. E em cima disso foi criado um produto pensando em algo que a gente tem orgulho e não algo pejorativo. Mas qual é esse produto? É uma linha de apartamentos? São apartamentos focados para esse público? Eu queria que você falasse desses apartamentos. Como é que serão esses apartamentos? Legal, ótima pergunta. Então, são 2 componentes, o hardware, que é o prédio, e nós temos o software, que é toda a parte operacional, serviços, tecnologia embarcada. O prédio ele é todo preparado. Então, acessibilidade em termos de corredores, barras, toda a parte de sinalização, elevadores maiores, os apartamentos, tem todo um preparo de tamanhos de portas, de banheiros. Então, ele é todo preparado para o conforto absoluto daquele morador. Fora isso, as áreas comuns, elas têm uma série de equipamentos que vão prover uma vida excepcional
que vão desde salas de ginástica preparadas, sala de hidroginástica, academias preparadas, sala de dança, ateliês diversos, você tem salas de cinema, de entretenimento, refeitório, então tudo feito para proporcionar uma vida excepcional e também incentivar a vida em comunidade. Tem algo muito importante, que o que mais provê blindagem cerebral, né, que ele te dá maior cognição para uma pessoa, são os convívios, é a parte social. Então a gente quer prover muito, incentivar que isso aconteça. Quando nós falamos do software, existe toda uma equipe, um staff treinado que vai estar lá para uma emergência, que vai ajudar aquele morador caso necessário. Então uma estrutura muito enxuta, porque é importante a gente entender o produto de forma econômica, né, que pare de pé, que caiba no bolso das pessoas, que não onere demais, e tem toda a parte de tecnologia que é fundamental. Então todo prédio ele tem IoT, então são pulseiras com acelerômetro, são botões que podem chamar uma emergência, são devices como câmeras, por exemplo, que fazem com que a equipe seja muito mais otimizada. Isso torna o custo muito mais barato, uma solução eficiente e que proporciona uma vida muito mais prazerosa para o morador e, o que é principal, segurança para o morador e para a família. É curioso quem conhece a sua história, a sua trajetória como empreendedor, porque você começou, como eu abri esse bloco, falando do seu início, né? Você é muito conhecido pelos apartamentos compactos, que inclusive foram ficando cada vez mais compactos. E para um público jovem. A ideia, o público, eu sei que é um público massivo, mas assim, se você pensar mesmo, o seu público, em geral, é o jovem na Vitacom, nos primórdios da Vitacom. E agora você está caminhando para um outro público. Foi proposital? Foi pensado? Um outro extremo. É uma visão de antecipar. Ou você quer pegar todos os públicos desde o... É uma visão de antecipar tendências. Nós enxergamos que em 2009, quando nós começamos, que uma população jovem estava emergindo, que não queria ter a posse mais do imóvel, eram pessoas que ficariam solteiras durante muito mais tempo, né? A família foi muito mais para frente, então as pessoas formando família com 35, 40 anos, investindo muito nas suas carreiras. Então nós percebemos essa tendência e criamos os apartamentos compactos. E aí, ao longo do tempo, algumas percepções, né? A primeira, o aumento da longevidade, né? Da perspectiva de vida. Outro ponto importante, Bruno, foi que os nossos apartamentos começaram a ser alugados e utilizados muito pelo público da melhor idade. Então, isso foi nos dando uma série de indícios de o quanto esse mercado é pujante. E aí, teve esse outro extremo, né? da nossa pirâmide etária, que é a população da melhor idade. E se você estudar todos os índices, né, todos os indicadores, esse é um mercado que vai crescer demais e um mercado totalmente desatendido, porque nunca foram produzidos ativos para atender esse público. Então nós temos uma oportunidade de ouro para trazer essa nova tendência para o Brasil e algo que já é consagrado, já é consolidado no mundo inteiro. Então países como Estados Unidos, Canadá, vários países europeus, asiáticos, Japão, eles já têm todos esses equipamentos para os sêniores desenvolvidos ao extremo. Aliás, nós nos baseamos, estudamos muito os modelos que já são sucesso lá fora. Aliás, eu recebo os executivos que eu recebo semanalmente aqui no Show Business. Poucos falam em projetos para esse público, né? Para a melhor idade. E é curioso, porque corrobora isso que você está falando. A população vai ficar cada vez mais avançada em termos de idade. Sim. É um avançado que não é o avançado de décadas atrás, que vai buscar qualidade e vai sair na frente, sem dúvida, aqueles que estão começando com os negócios agora ou há pouco tempo, né? Sem dúvida. Uma outra percepção que eu tive nessa jornada toda é que nada acontece de forma isolada, são sempre ondas, né? Então, quando você começa a olhar para esse público, são várias indústrias e vários sinais acontecendo ao mesmo tempo. Então, se você pegar a indústria de saúde, a indústria de previdência, a indústria de cosméticos, a indústria alimentícia, já se prepara para atender esse público. Então, não é nunca um movimento isolado, né? Essa percepção, essa necessidade, ela vem acontecendo e essa onda faz com que uma série de indústrias e setores sejam afetados.
E aí as pessoas que conseguem antecipar e ler essas tendências conseguem sair na frente, obviamente, criar grandes negócios, grandes produtos e transformar as suas empresas e os seus mercados. Deixa eu voltar aos primórdios aí da Vitacom, quando você criou a incorporadora. Vou falar dos apartamentos menores compactos. Quando você criou, essa era a ideia. E se a gente pegar os dados, por exemplo, do mercado imobiliário do ano passado, 80% da cerca, aí, aproximadamente 100 mil unidades vendidas, 80% eram de até 45 metros quadrados. Esse mercado massivo brasileiro que a gente está falando, você acredita que já virou predominante ou isso pode mudar ainda? Tem um ponto muito importante, que desses apartamentos, desses 80%, cerca de 70% são apartamentos para famílias, principalmente do programa Minha Casa Minha Vida, do segmento econômico. Tá? E por que isso? Essas unidades elas foram se compactando também. Então as pessoas confundem, acham que é tudo estúdio, tudo aquela unidade que é focada em um único morador, mas na verdade esse mercado econômico para caber no bolso das pessoas, porque a renda não acompanhou o preço, né, dos insumos, a valorização do mercado imobiliário. Então começaram a produzir apartamentos para famílias de 32, 34, 35 metros quadrados. Então eles entram nessa categoria dos compactos, embora são apartamentos focados em família e do programa do Minha Casa Minha Vida. Tá. E daí os outros 30% aproximadamente são os apartamentos estúdios, os apartamentos para uma única pessoa, né, para singles, como nós dizemos, e aí sim são as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, são jovens que vão se casar, vão formar família muito mais tarde, são pessoas divorciadas. O número de divórcios se aproxima de 40% do número de casamentos. Então esse é um outro... 40%? 40%, é um público monstruoso. E isso impacta totalmente no mercado, né? Totalmente. Mercado imobiliário. Totalmente. Né? E o outro ponto, né, que com o short stay, com o advento também da tecnologia principalmente, esses apartamentos eles também servem para as hospedagens de tempo variado. Então, por exemplo, shows, eventos, pessoas que vêm trabalhar, trabalho híbrido hoje, ele foi um grande filão. Então, esses apartamentos, eles são híbridos nesse sentido e funcionam muito bem para essa segmentação. E aí eles viraram queridinhos, né, dos investidores, porque ele oferece liquidez, oferece uma altíssima rentabilidade, e esse público que usa os apartamentos, esse público ele não quer comprar o apartamento, ele quer usar. E nós criamos um modelo de moradia por assinatura que revolucionou esse mercado no Brasil todo. Ah, você tem esse modelo? Nós temos esse modelo, a pessoa usa por quanto tempo ela quiser. Tá. Ela pode usar por uma semana, por um mês, por um ano, no cartão de crédito, tudo simples, rápido, e isso revolucionou o mercado de moradia de locação para algo muito mais simples e desburocratizado. Agora, tem uma explicação de os apartamentos terem ficado cada vez menores? Algumas, tá? A primeira, você tem... Você é um pouco responsável por isso. Sim. Você sabe quem... Você também, ó, quem não gosta, você é o culpado. Mas olha como são as coisas, né? Muita gente criticava no começo, falou quem vai querer morar em 30, depois em 20, em 10 metros quadrados. E hoje essas mesmas pessoas que questionavam, hoje elas executam nas suas cidades natais. E eu fico muito orgulhoso disso, porque nós estamos ajudando as pessoas, né? Muita gente olha para a compactação e fala, pô, meu cara vai morar num apartamento menor, como é que é isso? Mas são pessoas que não teriam acesso ao seu primeiro apartamento, morariam longe. Tem uma questão de mobilidade e democratização que é muito importante. Então, os apartamentos compactos, eles tornam acessíveis o acesso a esses apartamentos, então as pessoas... cabem no bolso, eles têm o budget, então eles podem ter o seu primeiro apartamento, não precisam se deslocar horas e horas no transporte público lotado, não conseguem ver as suas famílias, não conseguem ter tempo para investir nos estudos, em se cuidar melhor. E a partir do momento que você consegue fazer com que elas possam morar mais perto pela compactação, isso é muito bom. Então, sobretudo em cidades grandes, né? Sobretudo, e o trânsito está pior do que no pré-pandemia. Né? Então, a praticidade é muito importante. E o que é fundamental é que cabe no bolso. Né? Tem muita gente que fala assim, pô, mas eu vou morar no pequeno, eu quero morar num apartamento grande. Então, querer é uma coisa, né? Se fosse possível, todo mundo só teria apartamentos grandes, só viajaria de primeira classe, só teria os bens mais caros, mas não é a realidade. Então, nós criamos uma solução
que ela tem o apartamento menor que cabe no bolso, o condomínio é mais barato, o IPTU é mais barato para manter, é muito mais prático. E aí qual foi a grande sacada, Bruno, que mudou o jogo? Foi quando nós trouxemos a economia compartilhada para dentro dos prédios. Talvez esse foi o fator mais importante nessa grande revolução, porque quando nós transformamos as áreas comuns do prédio numa extensão da casa da pessoa, isso permitiu que ela tivesse um apartamento menor, uma área privativa menor, mas que ela conseguisse fazer toda a sua vida. Resolver a vida ali no condomínio. Tá. E aí isso foi a grande sacada, isso que foi a origem, a faísca para a house também. Tá. Então as pessoas elas podem receber os amigos no térreo, então tem uma sala para ela fazer uma reunião privada, uma festa, um jantar. Ela não precisa ter uma sala de jantar, porque ela paga condomínio IPTU, que tem 10 lugares, ela pode usar do térreo. Tem um coworking que ela pode trabalhar de uma forma ultra confortável. Tem lavanderia coletiva, ela não precisa ter uma lavanderia enorme no seu apartamento. Então essa foi a verdadeira grande revolução dos prédios que eram apenas salões de festa, um negócio totalmente analógico. Nós criamos algo totalmente novo. E essa foi a verdadeira revolução do mercado imobiliário. Talvez até mais do que a compactação das unidades. Mas o espectador mais atento do show business deve ter se questionado aí um número que você falou nessa última resposta. Você falou, os apartamentos ficaram de 30, 20 e 10 metros quadrados. Você chegou a produzir, a levantar apartamentos, prédios, né, com 10 metros quadrados. Você não acha que você exagerou? Eu acho que não. Eu fui lá ver esse apartamento depois. Inclusive um influencer muito famoso foi lá fazer uma reportagem. As pessoas que moram, ele é muito próximo de um hospital. E você tem equipe de enfermagem que acabava um plantão, que é aqueles plantões duríssimos, e pegavam um ônibus depois para ir para casa, exaustos. E essas pessoas hoje conseguem ter um apartamento para dormir, chegam walking distance, né, vão andando, e elas falam, mudou minha vida. Eu sou muito mais feliz, eu sou saudável, eu consigo fazer um exercício físico. E isso que me orgulha, isso que faz toda essa jornada valer a pena. Mas esse apartamento de 10 metros, ele tem toda uma tecnologia de móveis, de espaço, que permitem que a pessoa tenha tudo que ela precisa. Tem cozinha, tem mesa, tem cama, tem o banheiro completo. E funciona muito bem, parece uma embarcação. E é fantástico. E daí nós fizemos a cápsula de 2 metros quadrados, que foi outra grande inovação. Nós fizemos aqui no Brasil, né? Vocês fizeram aqui? Fizemos no Brasil, no pré-pandemia. Daí veio a pandemia, óbvio que você tinha as questões de sanitárias da época, mas foi uma experiência muito bacana e eu acredito realmente que compactar é democratizar. E quanto custa um apartamento desse? Na época, esse de 10 metros quadrados custou R$90 mil. 90 mil. Então muita gente poderia ter acesso com financiamento, com um dinheiro guardado, conseguiria ter o apartamento próprio ou alugar, né? Um apartamento que também ele é muito acessível quando a gente fala de locação. Agora, a gente tem falado, a massa dos seus apartamentos, dos seus negócios, são apartamentos aí de 30, 40, 45 metros quadrados, né? E quando a gente fala de tornar mais acessível, eles não estão tão acessíveis como eram até pouco tempo atrás, porque a gente está falando de apartamentos vendidos, por exemplo, numa cidade como São Paulo, de 30 a 40 metros quadrados, que custam R$1 milhão. Por quê? Mais. Até mais, né? Por que tão caro? O custo produtivo é caríssimo. Você tem um custo de terreno que só aumenta. Então, a questão urbanística, então são vários fatores que aumentam a escassez de terrenos. Depois o custo construtivo também, ele vem aumentado ano após ano. Você tem questões de outorgas, questões legislativas. Então está caro produzir. Bruno, as pessoas acham que incorporadoras têm lucros estratosféricos, né, que você vende por R$30 mil o metro quadrado. E não é. É uma conta realmente justa hoje, por todo o risco tomado, né? São empreendimentos que demoram muito tempo para serem executados. Você tem toda a questão da construção, que implica em uma tomada de tempo que é bastante longo, e aí a margem ela é bastante limitada. Então, realmente, você tem uma questão de escassez e de custo que faz com que cidades como, mas não só São Paulo, né? Vitória, por exemplo, você tem Balneário Camboriú, vários casos no Brasil que tem um metro quadrado que é alto, de até uma forma que impacta o bolso, né, dos potenciais moradores. E aí outras soluções, como a moradia por assinatura, o aluguel, entre outras, elas vêm para trazer uma alternativa para que as pessoas possam morar bem, morar perto
E eu acredito muito nesses novos formatos. Você está em Balneário Camboriú? Nós estamos. A House já tem mais de 200 cidades, e inclusive Balneário, e todo o litoral de Santa Catarina. Você sabe, quando a gente fala em Balneário Camboriú, muita gente se questiona como tem sido possível a ascensão daqueles prédios estratosféricos lá, sei lá, quantos andares tem? 100 andares. Mais de 100 andares numa cidade ali que tem 90 mil habitantes, 100 mil habitantes, né? Que é uma praia, praia de Balneário Camboriú. Você consegue explicar o setor imobiliário em Balneário Camboriú? É mais fácil de tentar entender um pouco da psicologia humana, né? De querer Mas estar... Tá vendendo um prédio lá de 100, 120 andares? Vende? E são preços assim que realmente impressionam. Mas vende para quem? Público. Quem é o público? Não é só o local de Santa Catarina e região sul. O litoral de Santa Catarina é uma potência. Você tem não só Santa Catarina, você tem o Centro-Oeste. Ele investe muito, até pessoas de fora do Brasil. Então você tem latino-americanos que investem na cidade. Se tornou um local desejado. Então você tem praças, né, no Brasil hoje, como nós estamos em várias cidades. Você percebe que existem polos de atratividade. Então São Paulo é um grande polo por ser a grande metrópole do hemisfério sul. Daí você tem Balneário, um grande exemplo. Depois você tem outras cidades que são até mais turísticas, né? Então, por exemplo, Salvador é uma cidade que atrai muito público. Tem vários casos no Brasil e cada um tem a sua característica, atrai um público diferente. Você está falando de várias regiões brasileiras e você cita as regiões que estão quentes em relação ao setor. Como anda, afinal, o mercado imobiliário brasileiro? Por incrível que pareça, o setor imobiliário tem performado de uma forma incrível, batendo recorde de vendas, o estoque no menor nível histórico, e isso se deve a uma grande demanda, e o imóvel é visto como uma proteção patrimonial, né? Ele é um ativo que naturalmente está protegido contra a inflação, porque ele se valoriza, e as pessoas elas fazem uma conta, né, que quando eu tenho um imóvel, no caso de investimento, que eu tenho uma somatória da alocação, né, do valor da alocação, mais a valorização patrimonial, e essa taxa ela é combativa, mesmo o CDI nas alturas. E para moradia, obviamente, as pessoas precisam ter, né, o imóvel, ou alugar de alguma forma. Então o mercado ele continua performando muito bem na grande maioria de praças do Brasil todo, Bruno. Então é impressionante a força que o Brasil tem. Tinha um grande investidor americano que a primeira coisa que ele olhava é se existe demanda, né? Antes de qualquer coisa, a gente conversar para ver se eu vou fazer um investimento. E nós temos um privilégio de ter um país que ele tem pelo menos mais 25 anos de uma demanda estratosférica, né? Nós estamos falando de 1,5 milhão, mais de 1 milhão, né, na média, de moradias por ano, e nós não conseguimos produzir esta quantidade, o mercado não consegue atender. Então nós temos esse privilégio de estar num país, né, tantos outros que têm a demografia, né, está diminuindo, a população está decrescendo e nós temos um crescimento projetado por muitos e muitos anos. Então essa é a força do Brasil. A força do Brasil que você destacou de um país empreendedor. Exato. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para a sua história, porque você criou há mais de 15 anos essa incorporadora, né, junto ao lado do seu irmão. Da onde que vem esse lado empreendedor de vocês dois? eu nasci, com muito orgulho, sou corretor de imóveis desde muito pequeno. Ah, é? Meu pai vem do mercado imobiliário, então eu trabalhava com ele. Então já veio de Então casa. Suas maiores lembranças eram seu pai vendendo apartamento e casa? Muito, muito. E meus avós, na verdade, eles são fugidos da Segunda Guerra Mundial, são imigrantes judeus que fugiram da guerra. E eu, desde muito pequenininho, ia com eles à loja. Eles tinham lojas, né? E eu ia, desde que eu me conheço por gente, eu ia passar 2 dias da semana com eles. Então eu ficava lá rodando a loja, caixa, vitrine, atender cliente. E isso acho que fez muito fundou, né? Foi a base fundamental da minha formação. Depois eu trabalhei com meu pai, desde 12, 13, 14 anos, vendia imóveis. E aos 17 eu fundei minha primeira empresa. Eu fiz o Show do Milhão, você lembra? Claro! Do saudoso Silvio. Você fez o Show do Milhão? Digital. A gente fez o Show do Milhão, o jogo, que foi um sucesso. Eu vendi essa empresa e eu tive uma experiência que mudou a minha vida. Eu ficava 4, 5 horas por dia dentro de um carro, né? Minha vida no trânsito era uma loucura.
Aliás, muita gente falou que ia acabar o trânsito depois da pandemia, está infinitamente pior. E daí, quando eu me casei, eu fui morar num apartamento bem pequenininho e comecei a fazer uns trajetos a pé, de bicicleta. Isso mudou a minha vida. E eu falei, eu quero empreender de novo e eu quero trazer esse mesmo estilo de vida para mais pessoas. Foi assim que nasceu a Vitacom. Eu escrevi 3 livros de como viver em São Paulo sem carro, de tão maravilhado que eu fiquei. E assim nasceu, de uma visão empreendedora. Comecei realmente com a pasta embaixo do braço e hoje virou essa gigante, né? Mas quer dizer, veio de casa, veio do berço, veio dos seus avós, veio do seu pai. Né? Você tem essa lembrança do seu pai vendendo apartamento, vendendo casa. Qual que é o segredo da boa venda? O segredo da venda é paixão. Só. Né, o vendedor. Aliás, vender, Bruno, é uma arte. Tem pessoas que vão ao museu ver um quadro, tá? Eu não vou a museus porque eu não sou um grande apreciador, mas não tem nada que eu acho mais bonito do que uma boa venda bem feita. Às vezes eu entro numa loja e minha esposa fala, o que você está fazendo aqui, né? Uma loja de roupa. Eu fico olhando a arte da venda. É lindo. É lindo, é uma das profissões mais bonitas que existe. Então, mas qual que é essa arte? Você entra numa loja e você fica aprisionado pelaquela vendedora, aquele vendedor que está tentando convencer você a comprar essa jaqueta. Para convencer, qual que é a arte para vender? Tem técnica, mas eu só conheço uma forma, que é com paixão, com brilho no olho. Tem que gostar de servir, né? Você tem que pensar pelo cliente. Mas é a paixão. Você vê o brilho mesmo, você enxerga o bom vendedor quando ele fala, quando ele está conduzindo uma venda, ele está com um olho brilhante. Não é uma expressão, tá? É porque ele realmente está vibrando com aquilo. Alexandre, você que está há mais de uma década, né? Bem mais de uma década no setor, se pegar ainda você como corretor, mais de 2 décadas. Quais as maiores transformações no comportamento do consumidor brasileiro em relação ao imobiliário? São inúmeras. Já imagino uma das respostas. O sonho da casa própria, ele se alterou radicalmente? Muito, principalmente na nova geração. Então você tinha alguns estigmas, né, de quem casa quer casa, o sonho da casa própria. Hoje eu diria que existe o sonho do uso da casa própria. Não seria a casa própria, o uso da casa. Mas isso tem a ver com o preço também, não tem? Também, mas é cultural. É cultural. A nova geração, Bruno, ela está totalmente desapegada da posse e da compra. Para vários bens, tá? Para carros, para bens duráveis. E o apartamento é a mesma coisa. Muitos dos jovens que eu converso muito, eles não querem tomar um endividamento de 30 anos, eles não querem fixar as raízes em um único lugar. Eles têm uma vida muito mais flexível. Às vezes vão estudar fora, vão formar família mais tarde, querem, agora com o trabalho híbrido, podem morar em diversos lugares. E esse mundo de possibilidades mudou completamente o comportamento das pessoas, principalmente entre os seus 18 e 40 anos. Quando as pessoas vão formar família, muda um pouco esse comportamento, mas da onde vem a grande demanda, dos 18 aos 40, mudou radicalmente essa concepção da compra do imóvel. Então esse foi uma grande mudança. Outro fator foi a compactação, que você já constatou, né? Isso principalmente por fatores econômicos, mas também por uma questão cultural, né? Hoje, contratar uma ajuda doméstica não é tão simples, é caro. A vida ficou mais enxuta por uma série de razões, os orçamentos mais enxutos, então houve uma mudança também cultural nesse aspecto que já aconteceu lá fora. Tá? É importante salientar, o Brasil ele tem um certo delay, talvez, na curva de desenvolvimento de que outros países já experimentaram. Então, muita coisa que a gente vê lá fora, compactação, você não ter a ajuda doméstica, tudo isso vai acontecer aqui de uma forma cada vez mais acentuada e isso interfere demais também na moradia. Então, esses foram fatores. Agora, se você me perguntar o que vem pela frente, né? Qual que é a grande revolução? É o tamanho do apartamento, é a fachada, é o estilo? A grande mudança do mercado imobiliário é a revolução digital. Então, a revolução digital já passou pelo mercado computacional, por exemplo, nos smartphones, no varejo, e o mercado imobiliário está passando agora por uma grande transformação digital. E aí, o que eu acredito? Que os prédios vão se tornar plataformas multifuncionais. Que isso tem muito a ver com a house. Totalmente. Né? Porque você pega prédios
no país inteiro e transforma eles em prédios inteligentes. Posso definir? Perfeito. Posso definir dessa forma? Eu sei que não é o que está no institucional de vocês, mas essa é a maneira. Exatamente isso. O nosso fundamento é transformar os prédios em prédios inteligentes. Assim como telefones se transformaram em telefones inteligentes, os prédios serão todos inteligentes. Os novos que estão sendo lançados, construídos, e também os existentes, que vão sofrer uma grande transformação. São quantas... O modelo de negócios de vocês em relação à House são parcerias que vocês fazem com marcas, é isso? A House ela não tem nenhum ativo, Bruno. Não tem, né? Não tem, zero, ela é totalmente asset light. Então nós nos associamos com incorporadores do Brasil todo, principalmente, né, que são os fabricantes de imóveis, vamos dizer assim, e também com os prédios já existentes, e nós conectamos diversas indústrias a esses prédios. Então, por exemplo, a Unilever, por exemplo, a Magalu, uma Ambev. Então, nós trazemos as soluções dessas grandes empresas e conectamos ao prédio. E o morador faz pelo aplicativo, ele tem uma série de serviços, produtos que facilitam a vida dele. Quando a gente falou de praticidade de tempo, lembra? A gente está trazendo praticidade, tempo e economia para os prédios. E isso transforma a vida dos moradores. E nós vamos desde o segmento econômico, com empresas do Minha Casa Minha Vida, até o alto luxo de prédios frente-mar de 4 dormitórios. E é incrível você ver o impacto que isso gera na vida das pessoas. Pois é, a gente abriu o programa falando da sua novidade em relação à linha de apartamentos para a melhor idade. Uhum. Você tem falado desse modelo de transformação de prédios antigos em prédios inteligentes. Onde você acha que estará daqui a 10 anos? Nós vamos estar numa outra sociedade. O impacto, quando a gente olha para grandes transformações na nossa vida, né? Talvez o microcomputador, o smartphone geraram um impacto enorme, né? Criaram profissões, geraram tempo, mudaram a sociedade. Eu entendo que o mercado imobiliário tem um poder de transformação ainda maior. Então, onde eu quero estar daqui a 10 anos é numa sociedade melhor. Uma sociedade que vai ter mais tempo, vai ter mais recursos, vai poder investir na sua vida. E aquilo que a gente falou, né? O ideal é gerar mais tempo para aquilo que realmente importa na vida das pessoas. Então é isso que eu quero ver daqui a 10 anos, é para isso que eu trabalho. O que move o Alexandre, empreendedor, e obviamente todos os nossos colaboradores, uma equipe fantástica, é poder reinventar a moradia, é poder trazer algo novo e mudar o mundo, gerando um grande impacto positivo. Muito bem, nós conversamos neste bloco do Show Business com Alexandre Frankel, da House e também da Vitacom. Obrigado pela presença. Obrigado, no nosso Brunão. estúdio. Agradeço. E olha, o Show Business faz uma breve pausa e volta em instantes. Com o Show Business e vamos direto para o comandante de uma empresa de Santa Catarina, mais precisamente São Bento do Sul, de 83 mil habitantes. Ele começou como office boy e se tornou CEO desta fabricante de itens para casa e higiene pessoal, a Condor. Nós vamos receber neste bloco do Show Business Alexandre Wiggers, CEO da Condor. Alexandre, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Vocês são responsáveis pela fabricação de mais de 1.500 produtos variados. A gente está falando setores chaves aí. Eu acho que o Brasil passa aí, parte do Brasil passa por vocês. Porque a gente está falando de limpeza profissional, a gente está falando de higiene bucal, beleza, pintura imobiliária, pintura artística. De certa forma, eu adoro receber empresas como a sua aqui no Show Business, porque vocês, de alguma forma, vocês são um pulso da economia brasileira. Eu gostaria que você falasse como anda a economia brasileira neste primeiro semestre. Ela tá aquecida, ela está morna, ela está parada? Primeiro, obrigado, Bruno, pelo convite. Uma honra estar aqui. A Condor tem vários negócios, como você mesmo falou, né? Então, economias diferentes, consumo diferente, consumidor diferente, concorrentes diferentes. Então, nós temos hoje uma realidade do varejo alimentar, que é onde a Condor tem mais contato com o seu consumidor, que são os itens de higiene pessoal,
os itens de beleza, de higiene bucal, de limpeza doméstica. Esse mercado, ele vem hoje apresentando uma pequena retração, então cai mais ou menos 3% versus o ano passado, porém, ele reflete um aumento de inflação, né? Então, quando você olha em reais, ele cresce um pouco, e quando você olha em unidades, ele cai um pouco. A cesta da Condor, dentro desse varejo alimentar, ela sofre um pouco mais, então ela tem uma queda um pouquinho maior. Porém, a nossa realidade é um pouco diferente, é quando tem ganho share nos últimos anos e tem repetido esse movimento de ganho de share agora em 2025. Então, isso olhando para o varejo alimentar, que tem essas 3 categorias. Quando a gente anda um pouquinho e vai para o varejo de material de construção, né, onde nós temos as ferramentas para pincéis, ali o mercado ele cresce um pouquinho, ele está resiliente, é um mercado que inclusive depende de crédito, mas continua crescendo. Porém, a Condor pegou também aqui uma veia muito interessante de mudança de go-to-market no ano passado. Então, aqui nós crescemos acima de 30% esse ano. Mas o mercado está crescendo em torno de 5%, olhando os nossos produtos para o varejo ligado a material de construção. Deixa eu trazer o resultado da Condor, porque em 2024 o faturamento da companhia foi de 890 milhões de reais e a meta é alcançar 1 bilhão de reais, né, para esse ano de 2025. Qual que é a estratégia para bater o bi, para bater o primeiro bilhão? A nossa estratégia é fazer o que a gente vem fazendo nos últimos anos. Novidades para o varejo alimentar, novidades para o varejo de material de construção, novidades para o varejo ligado à limpeza profissional, ou seja, lançando produtos, trazendo inovação. Mas uma coisa que é muito importante e relevante nas nossas categorias, até pelo tamanho do Brasil, que é a questão do go-to-market, que é a questão da distribuição. Então, isso precisa estar funcionando muito bem para que você consiga responder à demanda. Então, fazer melhor que os concorrentes, né? Porque um mercado que não cresce, né? E a gente precisa crescer e ganhar share para fazer esse 1 bi. Então, fazendo coisas normais, nada de grandes movimentos, mas fazendo o básico bem feito, né? Você falou de uma palavra, distribuição. A gente recebeu na semana passada o Belmiro Gomes, o CEO do Açaí, e ele lidera uma companhia de 88 mil funcionários. E quando eu falo qual que é o maior desafio, ele logo falou, distribuição. Tem outros desafios, mas distribuir no Brasil não é fácil. Para o seu setor, para a sua companhia, é também o maior desafio? Certamente, Bruno, certamente. O Brasil é gigante. Você imagina chegar com um produto extremamente barato. Os nossos produtos têm valor, preço médio muito, muito pequeno. Para você ter uma ideia, olhando todos os itens da Condor, nosso preço médio é R$4. Então, fazer um produto sair de Santa Catarina e chegar no Pará, chegar no Nordeste ou qualquer outro estado um pouco mais longe, e chegar de forma competitiva, chegar de forma rápida, é um grande desafio. Então, nós atuamos hoje com uma estratégia de distribuidores regionais. Então, nós temos hoje 54 distribuidores para o negócio de varejo alimentar e mais ou menos uns 20 distribuidores para os outros negócios. Eles fazem o trabalho de fazer a distribuição regional. Aí usamos atacado, atacarejo, que você acabou de citar, o Açaí, um canal que cresce muito, é extremamente importante para a Condor, um canal extremamente representativo, e atendemos os clientes diretos, né, aqueles maiores, de uma forma específica. Mas a rede de distribuição regionalizada é necessária e um diferencial para você fazer a logística funcionar no Brasil. Vocês estão, a sede, como eu citei, é em São Bento do Sul, mas vocês atendem todas as áreas? Quais são as regiões brasileiras que vocês são mais fortes? A sede é em São Bento do Sul, a empresa nasceu lá, a empresa está há exatamente 93 anos no mesmo endereço, a sede dela. Temos uma segunda fábrica também na cidade de São Bento do Sul, que faz os componentes, que faz o cabo da vassoura, que faz o fio para todos os nossos produtos, que faz a reciclagem. Nós temos essa fábrica de reciclagem há mais de 50 anos. Porém, nós estamos, Bruno, em todas as cidades do Brasil, sem exceção. Isso a gente consegue hoje auditar com essa malha de distribuição, a gente chega em todas as cidades. É óbvio que em algumas cidades nós temos um desempenho muito bom, né, em outras ainda uma oportunidade gigantesca de melhorar. Mas quando a gente olha e quebra por regiões, o Sul e o Nordeste são os principais mercados da Condor, né, onde a Condor tem mais share. Depois o Centro-Oeste com o Norte. E o Sudeste, que é o maior mercado consumidor, ele é o menor share da Condor. Porém,
mudando numa velocidade muito importante, né? Nós tínhamos São Paulo como um grande desafio e nós, há 6 ou 7 anos atrás, fizemos um investimento desproporcional na região e é o estado, né? A gente chama de região pelo tamanho que São Paulo tem, nós tratamos como região, é o estado que mais cresce no Brasil desde lá. Então tem aí uma recuperação e ganho de share aqui na região. E hoje, olhando de desafios, o Rio de Janeiro hoje é o nosso maior desafio para melhorar a nossa... Para aumentar? E tem um motivo? Não, eu acho que não sei se... É difícil convencer os cariocas? Acho que é mais difícil. É um estilo, acho que diferente do que nós vimos atuando, mas o assunto está endereçado, né? Nós conseguimos agora revisitar a nossa rede de distribuição lá, contratamos novos parceiros distribuidores, então acho que nós vamos chegar lá também, mas lá é a menor venda per capita hoje da Condor, quando olha todos os estados do Brasil, é o Rio de Janeiro. Você falou de vassoura, mas eu abri o programa falando da quantidade de produtos que vocês fabricam. Esses produtos em São Bento do Sul. 1.500 produtos, né? Quando vai vendo as referências, chega a mais de 2.000, mas é por aí. Hoje, qual que é o item mais comprado pelos brasileiros da sua empresa? Quando olha como negócio, o maior negócio da Condor é a limpeza doméstica, que tem a vassoura como grande item e de todas as escovas que você imaginar para lavar chão, para lavar roupa, para lavar sapato, esponjas de lavar louça, mops, enfim, essa enormidade de itens para limpeza doméstica. Mas vassoura é um produto extremamente importante para a Condor. Mas quando a gente vai olhando quantidade mesmo, a higiene bucal, escova de dente, em quantidade o maior produto que nós fornecemos para o nosso Brasil, mas como negócio ele é o segundo maior negócio da Condor, porque o preço médio da categoria de limpeza de uma vassoura é maior do que o preço médio de uma escova de dente. Então... Você está citando os produtos hoje mais comercializados. Você acha que esses produtos serão os mais comercializados daqui a 10 anos? Eu acho que em volume, em quantidade, eu acho que sim, mas tem uma mudança de comportamento muito clara, né, hoje, principalmente quando a gente olha a limpeza doméstica, né, os mops aparecendo como uma excelente alternativa, que além de ser mais higiênico, ele poupa água, ele ajuda também na questão ambiental, mas ainda quando a gente olha para o nosso Brasil e olha a característica das cidades de interior, das residências, ainda a vassoura vai fazer um papel, no meu ponto de vista, muito importante por muito tempo. Mas o mop vai ganhar um protagonismo bem maior nos próximos anos. A vassoura vai continuar existindo, não vai ter a inteligência artificial que vai roubar o papel da vassoura? Não vai, essa com certeza não. Não? Bom, eu já falei das várias regiões que vocês estão, né? O desafio de entrar com tudo do Rio de Janeiro. Você sente muita diferença em fazer negócios entre as regiões brasileiras? Acho que tem a característica regional, mas não sei se ela é tão grande ao ponto de necessitar uma estrutura específica, né? Mas tem portfólio que vende mais no Nordeste, tem portfólio que vende mais no Sul, né? Tem tipo de produto que a Condor, por exemplo, lidera no Norte, mas não lidera no Sudeste, não lidera no Sul, porque é uma característica regional, né? Então acho que isso é comum, né? Até pela diversidade que nós temos dentro do Brasil, mas não é uma diferença no formato de fazer negócio. Eu fiz essa pergunta sobre os produtos do futuro, né, que você acredita que continuarão vendendo, né? Porque a gente está falando de uma companhia com mais de 90 anos de história, 93, é isso? 96. 96, beirando já os 100 anos, empresa centenária. O que você acha que é mais significativo para uma companhia se tornar relevante ao longo do tempo? Porque a gente está falando de uma companhia que é a sua, você como CEO, que se mantém e cresce ao longo do tempo. Tem um segredo, Alexandre? Não sei se é um segredo, mas eu acho que tem a forma que a Condor fez e que funcionou, né? A Condor é uma empresa muito disciplinada, né? Até pela origem dela, imigrante alemão, que foi o fundador. Então, sempre muito disciplinada, sempre muito forte em qualidade, sempre fazendo as coisas de uma forma muito correta. E isso vem até hoje, né? Isso é uma característica que nasceu com a Condor, que permanece até hoje. Então, isso traz resiliência e a Condor sempre olhou para frente.
Sempre inovou muito, a Condor sempre inovou muito. Vários dos produtos que nós temos hoje nas nossas casas e que estão aí à disposição do consumidor brasileiro foram desenvolvidos pela Condor. Através da Condor eles chegaram no mercado brasileiro. Então a Condor tem muito essa pegada de ser disciplinada, de ser arrojada, de ser inovadora. E outra coisa que a Condor sempre fez e faz até hoje, Bruno, é que a Condor cuida muito das pessoas. Cuida muito das pessoas, investe em desenvolvimento. Eu sou um exemplo, né? Estou lá há 37 anos. 37 anos. 37 anos. Comecei como office boy. Então eu sou um exemplo do investimento que a Condor faz em pessoas. E além disso, acho que um outro ponto que responde talvez mais pelos últimos 30 anos da companhia, que também foi um passo extremamente arrojado naquela época, a Condor, os acionistas criaram um conselho de administração há 30 anos atrás, quando isso não era comum para uma empresa do porte da Condor. Saíram todos os acionistas no mesmo dia da gestão e delegaram a gestão para executivos não familiares. E a partir de lá esse processo foi obviamente evoluindo, né? Deixa eu destacar a sua gestão, porque você tem 37 anos de companhia e você assumiu o cargo de CEO em 2012. Isso. Se a gente pegar o balanço financeiro entre 2019 a 2024, a empresa mais que dobrou de tamanho. O que foi a virada de chave ali para esse crescimento tão expressivo? Quando a gente faz um recorte de 2019 para cá, quando nós crescemos 113, um pouquinho mais do que o dobro, nós pegamos um momento aí de pandemia que ele trouxe um impulso para alguma das nossas categorias, mas nós tivemos a competência de crescer naquele primeiro momento e ficar lá em cima e continuar. A pandemia foi importante para vocês por quê? Porque as pessoas passaram a reformar a casa, foi isso? Reformar a casa. Pensar mais na casa mesmo próprio? Que estavam mais em casa, então reformaram a casa, usando as ferramentas para pintura, que é um negócio importante para a Condor, a limpeza, que foi inclusive uma mudança clara de hábito do consumidor de lá para cá, limpando mais. Então a nossa limpeza teve um crescimento bastante grande também. Higiene bucal também teve um crescimento bastante relevante naquele momento. As pessoas passaram a escovar mais os dentes? A gente não sabe exatamente o motivo, mas elas começaram a escovar mais os dentes, né? Vendeu muito mais escova do que vendia na pré-pandemia. E o que aconteceu, Bruno, é que de lá para cá nós fizemos aquele crescimento e ficamos lá em cima crescendo de uma forma mais orgânica, de lá para cá, mas sempre crescendo. E quando a gente faz um recorte, olha de 2012 até hoje, né? Pegando antes de 2019, que foi o que você citou, a Condor em 2012 faturou 245, em 2011, 245 milhões. Ou seja, quase 4 vezes mais agora em 2024. E fechando 2025 um bi, a gente vai fechar, multiplica por 4 aquilo que era em 2012. Tem uma inflação, obviamente, nesse processo, mas a gente certamente cresceu mais do que a inflação. Alexandre, você tem o perfil de executivo que a gente adora aqui no programa, porque você tem 37 anos na mesma empresa, você, como eu destaquei no começo, você começou como office boy e há mais de 10 anos você é o CEO da empresa, comandando um time de 1.700 profissionais. Para você, o que você acha que foi fundamental para essa ascensão na vida e na profissão? Bruno, eu respondi algumas vezes essa pergunta e sempre depois que eu respondi, me peguei pensando que eu fui simplista demais. Mas vou continuar sendo simplista. Não. Agora eu quero que você responda ao nosso programa, que você faça a resposta mais completa. Eu vou tentar ser mais completo. Primeiro, muita disciplina, que é a característica da Condor. Buscar o seu autodesenvolvimento, ou seja, sempre buscar aprender. Muita dedicação, muita disponibilidade. Acho que isso é um ponto extremamente importante quando você quer ascender dentro da tua carreira, da tua profissão. Mas um ponto que eu acho na minha história muito relevante. Eu gosto de pessoas. Eu gosto de me relacionar, eu gosto de conviver, eu gosto de formar time, eu gosto de trabalhar em equipe. Eu acho que isso me ajudou a crescer.
E a Condor tem um time, Bruno, extremamente competente, extremamente comprometido, pessoas que já não estão mais lá, mas que passaram por lá e que ajudaram muito na minha progressão. Eu gosto de destacar esses 37 anos, né, na mesma empresa, porque a gente percebe, e eu escuto muito de executivos que passam por aqui, talvez não é uma queixa ou até uma preocupação, talvez seja isso, de uma nova geração que está entrando no mercado de trabalho e que não tem mais esse desejo de ficar 20, 30, 40 anos na mesma empresa. Você percebe isso? A nova geração que chega ao mercado de trabalho e chega na sua companhia, porque a sua companhia emprega muito, a gente está falando de um time de mais de 1.700 profissionais, você percebe isso nas pessoas que estão chegando na companhia? Como é que você tem visto essa nova geração? Nós temos percebido, sim, acho que é um movimento meio geral, mas a Condor ainda tem muitos exemplos de pessoas mais veteranas e de pessoas que entraram, que já são da geração mais nova, que entraram com 15 anos, estão com 25, estão há 10 anos e ocupando um cargo de gerência. Ou seja, é de uma geração muito mais jovem. Mas a preocupação é uma preocupação, acho que é grande para nós também. E o que nós temos tentado fazer é engajar mais essas pessoas, trazendo para programas que a Condor tem, como o programa de gerações, por exemplo, onde nós colocamos veteranos com jovens para trocar ideias, para falar, para bater papo, para trocar experiência, para falar o ponto de vista, trocar pontos de vistas diferentes, e tem sido muito produtivo. E nós levamos para dentro desse momento, Bruno, jovens que estão lá há 2, 3 meses, e veteranos de 40 anos de casa. Que na Condor é comum você ver 40, 50, 45. E a gente faz esse momento de troca e tem sido muito rico. É óbvio que isso não vai resolver por si só, mas a gente quer mostrar para essas pessoas que vale a pena elas investirem na carreira e não necessariamente ficar pulando de um lugar para outro, né? Você falou que você gosta muito de formar times. E a sua história e a história da companhia também são ligadas ao esporte, principalmente a sua história, que eu quero que você já conte. Por exemplo, como a companhia é ligada no esporte, né? A companhia ela incentiva o esporte entre funcionários, isso publicamente. Por que isso? Por que o esporte é importante para o negócio? Acho que o esporte, Bruno, ele traz, além dessa percepção de trabalho em equipe, percepção de disciplina, traz também, cria também um ambiente de descontração naquele momento, obviamente, que se permite a isso, né? E a Condor sempre investiu em atividade esportiva, inclusive para as competições regionais entre empresas, do SESI, enfim. E eu cheguei mais ou menos no momento desse, né? Eu estava tentando a vida de jogador profissional no Joinville Esporte Clube, né? Percebi que não era a minha vida, né? Profissional não seria por lá. Acabei voltando para São Bento. Meu pai trabalhava numa empresa moveleira naquela época e me chamou para que eu fizesse teste nessa empresa moveleira e naturalmente ia trabalhar lá, né? Conhecido, indicação, jovem e tal. Aí o meu pai, num final de semana, que ele gostava muito de esporte também, acompanhando o futebol, eu jogava, naquela época já com 16 anos, nos times da região, nos times já adultos, né? Não jogava no juvenil, no infantil. Meu pai conversando com uma pessoa da Condor, perguntou de mim, o Alexandre está lá no Joinville, e meu pai falou, não, ele está voltando a São Bento, e ele falou, disse para ele passar na Condor, fui fazer o teste e sair empregado. Então, assim que tudo começou. Tão simples assim. O futebol me ajudou a conseguir o meu primeiro emprego e estou lá até hoje, obviamente, trabalhando bastante e me desenvolvendo, né? 37 anos no setor, 37 anos na mesma empresa. Você acompanhou amplas mudanças no perfil do consumidor brasileiro. O que foi mais significativo? O que mais mudou nesse tempo? No perfil, no desejo do consumidor? A mudança a maior mudança que aconteceu nos últimos anos foi durante a pandemia. Já vinha o movimento do consumidor ser multicanal.
dele comprar o teu produto em vários lugares, em várias plataformas, varejo físico, loja, farmácia, perfumaria, online. Isso já era um movimento, mas ele acelerou demais, acelerou muito na pandemia. E esse comportamento é muito claro hoje, né? O consumidor gosta de olhar, principalmente o consumidor mais jovem, de olhar a rede social, às vezes até de comprar pela rede social. Então isso mudou de uma forma bastante significativa. E outro ponto extremamente relevante, que também veio com esse movimento mais recente da pandemia, foi os hábitos de consumo, né? Então a limpeza está mais presente no dia a dia, você renova com mais frequência o teu equipamento de limpeza, né? Então esse foi uma mudança extremamente importante também para o setor. Não só para o setor da Condor, não só para o setor de ferramentas, mas também para outros setores que estão envolvidos na higiene do lar ou na higiene pessoal, né? E como anda Santa Catarina? Santa Catarina é tudo de bom, né? Santa Catarina é um estado muito rico em empreendedorismo, né? A riqueza do empreendedor, de gerar muito emprego. Santa Catarina. Você falou que não tem praticamente desemprego lá. Não, é menos de 2% a taxa menos de 2%. De desemprego no estado de Santa Catarina. Então é um estado pujante, um estado de muito investimento, muitas empresas que estão aí pelo mundo hoje, né? Estão em Santa Catarina ou saíram a partir de Santa Catarina. Então o estado Você falou de um estado muito empreendedor, né? Você acredita que o empreendedorismo é uma vocação? As pessoas nascem empreendedoras ou é uma coisa cultural? A região forma, a região incentiva empreendedores? Eu acho que na região é cultural. Eu não vejo que o empreendedor ele sai a qualquer hora de uma outra função qualquer, ou de um executivo, ou de, sei lá, de um vendedor, ele vai empreender, ele vai ter sucesso. Mas quem nasce empreendedor, como tem muito em Santa Catarina, vai ser empreendedor, sempre vai ser bom. E falando em empreendedores, num estado empreendedor e num país empreendedor também, como muitos entrevistados falam aqui no programa, pergunta clássica aqui do Show Business: quem são as suas referências na vida e no mundo dos negócios? Na vida não tenho dúvida nenhuma que meus pais, né? O meu pai e minha mãe fizeram aquilo que eles não poderiam ter feito, financeiramente falando, para me dar uma boa educação, para me colocar, quando ainda muito jovem, a primeira formação numa escola particular, né? Então eles deixaram de fazer, se privaram de algumas coisas para dar uma educação para mim. Sou filho único e investiram muito na minha educação. E depois os princípios, né, que vem da família, pai e mãe. Eu acho que isso não tem preço, é o que eu e a minha esposa Ju também tentamos levar os nossos filhos, Vitor e Raíssa, de fazer a coisa certa, que o meu pai falava isso, e eu repito para os meus filhos: se tiver um caminho longo para fazer a coisa certa, vá por ele. Se o caminho for mais longo, vá por ele. Então isso veio de família, eu acho que a referência são meus pais. Quando falo do ponto de vista profissional, eu não poderia deixar de citar os acionistas da Condor, que foi onde eu tive a oportunidade, onde eu tive a porta aberta. Onde você se formou? Quando eu me formei, e quem financiou a minha formação. A Condor me financiou grande parte da minha formação, desde faculdade até pós-graduação, MBA, tudo que eu fiz e faço até hoje, né? Então agradecer e lembrar dos acionistas da Condor, dos meus antecessores como gestores, eu acho que eu não podia deixar de falar. E quando olho um pouquinho para fora, Bruno, eu nunca fui de buscar referências mundiais, eu sempre gostei de olhar no entorno. E a gente já falou de Santa Catarina, tem muita gente no entorno, né? Então aprendi muito. Eu vou citar só um exemplo aqui de uma empresa que eu sempre olhei, sempre tive a oportunidade, inclusive, de conhecer executivos, que é a WEG, né? Então a WEG é um exemplo de gestão, então eu sempre me espelhei também como executivo, quando estava começando essa carreira de executivo, me espelhando no que acontecia na WEG. Tinha a possibilidade de visitar, tinha a possibilidade de assistir palestras na região, então acho que foi uma referência muito forte para mim. Muito bem. A WEG, que é de Jaraguá do Sul, né? E você de São Bento do Sul. Nós conversamos neste bloco do Show Business com Alexandre Wiggers, o CEO da Condor. Alexandre, obrigado pela presença em nosso estúdio e nosso programa. Eu que agradeço, Bruno, uma honra estar aqui.
E olha, o Show Business vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.